Chegamos ao quarto vídeo a respeito de autoridade espiritual. Em Hebreus, no capítulo 3, verso 7 em diante, assim como proclama o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Você lê em casa todo o capítulo 3, eu só vou ler até aqui para você entender do que estamos falando. Nesse momento, então eu vi a voz do Espírito de Deus, porque eu vi onde eu caí. Ao ouvir a ministração a respeito da isca de Satanás, que é a ofensa, eu percebi. Fazia 28 anos que eu tinha caído, por isso que eu não me lembrava anteriormente. Eu estive em várias igrejas, mas ninguém pregava sobre isso. Até que houve quem pregasse sobre isso, então eu lembrei de onde caí. Nesse momento, eu percebi que havia dois tipos de tristeza que conduz a dois tipos de arrependimento. Um, como está lá em 2 Coríntios 7,10, é o arrependimento segundo o mundo. É um arrependimento superficial que leva ao remorso. É uma tristeza, mas é muito superficial. Eu pequei, tá? Então eu confesso o meu pecado e passo adiante. Só que isso não vai mudar a minha natureza. Esse tipo de arrependimento conduz à morte. Mas há um profundo arrependimento, que é o arrependimento segundo Deus. Esse sim me leva à salvação. E Tiago fala a respeito desse arrependimento, né? Lá no capítulo 4 do livro de Tiago, verso 8. Deixa eu achar aqui. Achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração, entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ora, Tiago está chamando para um arrependimento profundo. Se lembra de que João Batista, quando chamava os judeus à conversão para um batismo de arrependimento, ele dizia: está próximo o reino dos céus, arrependei-vos, né? E ele falava: produzir, pois, frutos dignos de um arrependimento, falando de um arrependimento profundo. Se você vê que quando Jesus chegou em Nazaré, deram para ele o livro do profeta Isaías, num dia de sábado. E ele leu aquilo que estava no capítulo 61 de Isaías. Eu vou ler aqui, na King James. Eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, aos mansos, aos humildes. É isso que ele está dizendo. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. O que quer dizer isso? Coração contrito. Lembra que Davi fala no Salmo 51, verso 17, um coração contrito e quebrantado, o meu Deus não rejeitará. É essa tristeza, esse profundo pesar pelo pecado. Lembra que Salmo 51 é quando Davi confessa o seu pecado a respeito daquilo do adultério e do assassinato que ele havia cometido, Betseba e a morte de Urias. Então, há um profundo pesar, um profundo arrependimento. Saul, quando foi confrontado pelo profeta Samuel, você vai ver lá em 1º livro de Samuel, capítulo 15, que então Saul disse: pequei, mas agora vem comigo e adoremos ao Senhor diante dos anciãos. Esse é um arrependimento superficial, que conduz à morte. Tanto é que no capítulo seguinte, você vai ver lá, 1 Samuel 16, verso 14, o Espírito Santo é retirado de Saul. E, a partir daí, um espírito maligno vem atormentá-lo. Lembra, a prisão lá tem os atormentadores.
é onde você perde a comunhão com o Senhor. O Senhor se torna distante de você. Jeremias, falando a respeito daqueles que cuidam levianamente do arrependimento. Veja lá, Jeremias capítulo 8, verso 11, falando a respeito dos sacerdotes e dos profetas. Eles tratam da enfermidade do meu povo como se ela não fosse grave. E ainda afirmam shalom, paz, paz, quando não há paz e está tudo mal, tudo vai mal. Contudo, ficaram eles envergonhados quanto à maneira impiedosa e abominável com que agiram? Não, essa gente não sente vergonha, nem sabe o que é ruborizar-se diante do erro. Portanto, só lhe resta cair. Entre os que caem, serão devidamente humilhados quando eu os castigar, assevera o Senhor. Vê, Jeremias já profetizou. Eu tenho visto um evangelho que não traz o arrependimento. E isso não existe. Para você crer, você precisa primeiro se arrepender daquilo que você é. Veja que quando no dia de Pentecostes estavam os discípulos todos reunidos, então eles começaram a profetizar em variedades de língua, magnificar a Deus em outras línguas. Que línguas? As línguas do povo que estava em Jerusalém, porque vieram judeus de várias partes do mundo da época. Então eles começaram a ouvir aqueles homens magnificar a Deus na língua deles. Eles falaram, mas não são todos galileus? E como que eles falam em nossa língua? E eles estavam profetizando, porque magnificavam a Deus. E eles então ficaram admirados, e Pedro aproveitou e pregou a palavra, pregou a respeito do Messias. Então você vai ver lá capítulo 2, verso 38, que faremos nós diante disso? Porque compungiu o coração, eles ficaram agoniados. Então Pedro falou assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, que é a presença de Deus constante em nossa vida. No capítulo 3 de Atos, houve uma outra ocasião, numa outra situação, onde também Pedro teve a oportunidade de pregar. E olha só, os judeus estavam ali, né? Eles criam em Deus, mas não com entendimento. E depois que Pedro prega a palavra, então ele diz, arrependei-vos e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham os tempos de refrigério. Veja, a presença do Senhor em nossa vida vai refrigerar nossa alma, nossa vida. E ele envia o Cristo que já vos foi previamente designado. Jesus foi designado. Então, o que acontece? É necessário haver um profundo arrependimento para que haja uma mudança. Quando eu me vi perdido, aí eu vi que eu não tinha salvação em mim mesmo. Então eu clamei a Deus por clemência e chorei compulsivamente. Você não precisa chorar o tempo que eu chorei. É que o meu caso foi muito profundo, né? Faziam 28 anos que eu pensei que estava servindo a Deus. Havia nesses 28 anos algumas manifestações, mas não a presença de Deus. E a presença de Deus é que é a verdadeira salvação, porque você tem comunhão com Ele. Mas continuando lá, Isaías 61. Então ele fala, né, que ele veio para cuidar daqueles que têm o coração quebrantado, a proclamar liberdade aos cativos. Veja, proclamar liberdade aos cativos, aos que estão na prisão. Eu estava na prisão, no cativeiro. Aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão.
aqueles que estão em trevas, porque nós estamos no mundo de trevas. Lembra que João 9,39, Jesus diz: eu vim a este mundo para julgamento, para que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Aí os fariseus perguntou: quer dizer que nós somos cegos? Aí Jesus fala: se vocês fossem cegos, não teriam pecado, mas porque dizeis vemos, o pecado permanece em vós. É quando você acredita que sabe, quando na realidade não sabe. Toda vez que eu preciso de revelação, eu peço para o Senhor abrir os meus olhos. Há uma oração que nós devemos fazer constantemente, está lá em Efésios capítulo 1, verso 16 ao 23, né? Que a gente pede a Deus o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, daquilo que eu sou em Cristo e do que ele é em mim. Tendo os olhos dos nossos corações, não dos nossos corações, iluminados para que saibamos aquilo que devemos saber, a herança que ele nos propôs. Qual é o meu chamamento, qual é o meu lugar em Cristo? Eu preciso constantemente que ele abra os meus olhos. A operação no reino de Deus é algo contínuo, sempre, sempre contínuo. Você tem que entender isto. Agora, continuando lá, em Isaías 61, agora o verso 2, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança é quando ele vier na segunda vida. É uma palavra profética que tem 2 tempos. O primeiro tempo, que é o ano aceitável da graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Mas virá o dia da vingança do nosso Deus. Continuando. Para consolar todos os que andam tristes, contritados, né, de coração. Eu estava triste, magoado. Então ele veio o quê? Trazer a alegria e dar a todos os que estão de luto e amargurados, que é o meu caso que eu estava, em Sião, uma linda coroa, em vez de cinzas, óleo de júbilo, de alegria, que é o Espírito Santo, em vez de pranto, há um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação do esplendor da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. E aí vai, ou seja, ele vai nos restaurar e de novo viver a presença do Senhor, a presença efusiante do Espírito em nós, aquele que traz grande alegria. Enchei-vos do Espírito Santo. Esse encher é algo constante, você sempre tem que estar se enchendo do Espírito. A salvação é assim. Na língua portuguesa nós temos 3 tempos verbais, presente, passado e futuro. Na língua grega existe 4, além desses 3 existe o aoristo, que é o presente, que é semelhante ao presente contínuo na língua portuguesa, que é o verbo estar acompanhado do gerúndio do verbo principal. Eu estou caminhando, eu estou andando, eu estou correndo, eu estou falando. É uma ação contínua. E a maioria, nós sabemos que, com exceção do livro de Mateus, todos os demais livros do Novo Testamento foram escritos originariamente em grego. E grandes passagens estão escritas em aoristo, que é algo contínuo. Amém? Então precisamos entender que essa visão, eu sempre preciso que o Senhor abra os meus olhos para que eu veja. Isso mostra a nossa constante humildade diante do Senhor. Se não vos fizerdes como criança, não entrareis no reino de Deus. O reino de Deus, o reino celestial, precisa sempre ser uma dependência total dele, para que nós não vamos além dele. Sempre temos que andar junto a Ele, para receber dele. Amém? Até o próximo, em nome de Jesus.